Olá, boa noite, pessoal. Ainda não tem ninguém, vamos devagarzinho. Todo mundo informando, sendo informado nesse momento. Boa noite. Vamos lá. Boa noite, pessoal. Tô vendo que várias pessoas entraram. Olá. Cláudia, Maria entrado. Camila, joia. Camila Estima, nutricionista, já entrou. Vai agora fazer o pedido. Tudo bom, Juliana? Perfeito. Vamos aceitar aqui a nossa querida Camila. Muito bem. Camila vai aceitar. Boa noite, pessoal. Oi, Camila. Oiê! Haha, ótimo. Tá super bem. Todo mundo indo bem. Olá. Muita gente legal assim participando. Muito bem. O pessoal vai chegando, vai se acomodando. Nós já temos várias pessoas, tem 17 pessoas aqui entrando para nos ouvir. Muito bem. Vou, Camila, começar te apresentando um pouquinho, mas Uhum, depois, assim, na metade a gente retoma de novo, porque algumas pessoas acabam entrando mais sim. tarde. Mas então, eu sou o Eduardo Lomando, sou psicólogo, junto com a minha colega e sócia, Cláudia Cigarã, nós somos os criadores então da TMS, que é a Terapia dos Movimentos Sistêmicos. É uma abordagem que a gente juntou todas assim, as abordagens sistêmicas e também cognitivistas num método de trabalho. Ou seja, a gente sistematizou muitas coisas que já existiam e colocamos algumas coisas da nossa própria criação. E aí nós estamos nesse momento de fazer, assim, esse momento de isolamento, então de poder fazer lives. E apesar de não ser um tema assim direto da TMS em si, o comportamento alimentar, a gente entendeu que é um tema absolutamente importante. Então a gente convidou a nossa famosíssima Ah, colega, amiga, o sotaque mais lindo que existe, Camila Estima, né? Camila nutricionista. Camila, te apresenta tu melhor porque tu sabe todas as coisas, o que tu é. ai, Quem é primeiro, você na fila do pão, Camila? primeiro queria muito agradecer, né, o convite de vocês, dizer que eu tô com muita saudade, né? A gente se conheceu em circunstâncias muito bacanas, né, no meeting do Uhum. IPGS ano passado, É verdade. né? E assim, eu fico muito feliz da gente poder fazer essa troca aqui. Então, eu também adoro seu sotaque. Eu tenho um pouquinho, meu sangue é um pouquinho gaúcho, né? Que eu sou filha de gaúcho. É Então, eu verdade. sou filha de gaúcho. Então, eu sou Camila Estima, sou nutricionista aqui no Rio de Janeiro. Trabalho com comportamento alimentar, já estudo comportamento alimentar desde 2008, né? Quando Uhum. a internet era tudo mato, né? Não tinha Instagram, a gente não falava nada disso Tinha aqui. nada disso. Nada disso. E fiz a minha formação em comportamento alimentar no Ambulim. Na verdade, foi onde eu comecei o meu estudo Uhum. de comportamento alimentar quando eu morava em São Paulo, que eu fui fazer meu doutorado em São Paulo. Então, quando eu entrei no Ambulim e a professora Fernanda Scagliuzzi falou que comida tinha significado, né? Eu falei, cara, Tu disse o quê? Como assim? Na alguém fala uma faculdade de coisa que eu nutrição ninguém me acredito. disse isso. E até hoje não falam muito, né? Isso que é o mais triste, assim, né? Então, eu fiz uma trajetória acadêmica, né? Mestrado aqui no Rio, o doutorado em São Paulo com a professora Sônia Tucunduva e com a professora Marli Alvarenga. Eu entrei no Ambulim, enfim, fiz toda a formação lá. E aí depois eu voltei para o Rio para fazer o pós-doutorado aqui na UERJ. E aí aqui na UERJ eu trabalhei com prevenção, um projeto de prevenção de obesidade em adolescente que a gente já começava a usar ferramentas do comportamento alimentar, né? E começamos a falar de mindful eating. Foi quando começou a dar um nome do comportamento alimentar, da noção comportamental, né? Que a gente pensar é relativamente novo. Uhum. E venho estudando isso, então, então, né? E abri o consultório aqui no Rio em 2016. E hoje já trabalho com consultório, tenho um grupo de estudos, né? Sou professora do IPGS e dou palestras em faculdades, enfim. E hoje em dia eu digo que eu sou muito feliz no que eu faço, porque o comportamento alimentar abriu um clarão pra gente na nutrição, né? Que a nutrição é muito biológica, né? Uhum. Então, a gente fica muito preso no nutriente, no biológico, não na forma como as pessoas comem, né? Então, Exato. Biológico e prescritivo, assim, né? totalmente, totalmente, É. né? Isso atrapalha muito, né? Uhum. Então eu queria primeiro dar assim um oi para toda a galera do IPGS, que eu vi que teve várias meninas nutris aqui, né? Sim. E pessoal, homens poucos, mas sempre tem.
e o pessoal da psicologia também que nos acompanha. Agradecer a IBGS por ter feito a gente se encontrar, né, Camila? Não, foi um encontro muito feliz, né? E Muito viramos legal. amigos, né? E é Muitas uma área ideias aí. muito jóia, assim, a gente tem cada vez mais, assim, entrado, assim, como psicologia e nutrição no comportamento alimentar, a gente precisa trabalhar com isso, porque tem uma coisa, Total. assim, que eu acho que é muito chocante, assim, que é a gente poder entender de como é que uma área pode fazer mal, né? Eu que trabalho também, além de comportamento alimentar, com sexualidade e gênero, a gente viu que a psicologia fez mal para as pessoas LGBT durante muito tempo. E, queira ou não, a gente está vendo aí que a nutrição precisa se rever. Porque Total. às vezes, mesmo tentando ou pensando em fazer o bem, acho que a nutrição cada vez mais está conseguindo entender que ali tem um ser humano complexo, caótico, Uhum. instável, Ao caos, e que ó. Ao caos. total, isso. E uma coisa que eu adoro, sem trabalhar com as mulheres quando eu trabalho, é ajudar elas e eles, né, a entender que ali eles estão numa relação. Então, que o paciente também observa, o nutre ou a Total. nutri. Então, Sem ali não tem dúvida. paciente técnico, é um jogo de observadores. Então, a Nutri também vai ter que aprender a fazer essa conversa, Sem né? E dúvida. a ser um pouco terapeuta, sim, porque isso é o que as pessoas estão precisando, né? E aí entra toda essa questão da gente poder pensar. Então, assim, como é que a gente, só para o pessoal saber que está entrando, obrigado pela participação de todos, a gente vai mais ou menos falar sobre, assim, 3 pontos centrais, né? Transtorno alimentar, que é o nome da live. Sempre organizando, pensando com relação aos tempos de antes e os tempos de hoje. Então, Camila, o que tu definiria aí que é, assim, transtornos alimentares? O que seria essa ideia? Então vamos lá. Transtorno alimentar são transtornos psiquiátricos, né? Então é uma doença. Então, a primeira coisa que a gente fala é que o transtorno alimentar, por ser uma doença psiquiátrica, né, ela tem um comprometimento alimentar e psicológico, mas ela é uma doença de base psiquiátrica. Então, assim, né, é impossível tratar um transtorno alimentar sem que tenha um psicólogo, um psiquiatra e um nutricionista, assim, né? Porque Joia. como né, o comprometimento é alimentar, né? Então a gente é coadjuvante, mas começa às vezes pelo paciente procurar a gente já se dá conta que tem uma questão alimentar ali, e aí a gente encaminha para o psiquiatra. Dificilmente o paciente vai direto para o psiquiatra para depois chegar na gente. Então, normalmente o caminho vem por a gente, né? Então, por ser uma doença, né, o transtorno alimentar, por ser uma doença Opa, virei minha específica, câmera aqui. tá, Vera? Por Desculpa. ser uma doença psiquiátrica, né, quem faz o diagnóstico desse transtorno é o psiquiatra, né? E é importante que a equipe que atenda esse paciente tenha uma formação ou especialização em transtornos alimentares. Porque tem muitas vezes que a gente pesca um detalhe numa fala de um paciente que já sinaliza pra gente que isso pode ter a ver com um transtorno alimentar, né? Por exemplo, uma menina muito magra que quer emagrecer mais, né? Que tipo, cara, todas as mulheres querem emagrecer por conta dessa sociedade gordofóbica. Mas mesmo assim, cara, uma menina magra querendo emagrecer mais, com pavor de engordar, você começa a ver alguns sinais ali, né? Então você fala, cara, isso não é muito comum, né? Enfim, então a gente tem os Ou seja, diagnósticos de tem transtorno. coisas além do que só a questão do alimento em si, da quantidade da caloria, né? Ou Exatamente. E seja, a além só do relação que corpo, a né? pessoa faz, eu acho muito joia isso. A gente poder entender transtorno alimentar como entender qual é a relação que a pessoa tem com aquilo que Tanto ela se que, alimenta. sim, tanto que se você pensar que todo o estudo do comportamento alimentar veio exatamente do estudo do transtorno alimentar. Como é que essas pacientes se relacionavam com a comida, que tinha alguma coisa de diferente do que as pessoas em geral se relacionavam, né? E aí, depois quando a gente falar de comer transtornado, a gente vai começar a ver que, cara, quase todo mundo tem um comer transtornado por causa disso. Dessa vida que a gente vive hoje em dia, né? Então, o transtorno alimentar, a gente tem é uma doença psiquiátrica com esses diagnósticos de anorexia nervosa, bulimia nervosa, transtorno de compulsão alimentar e ortorexia nervosa. Então, esses são os transtornos alimentares, né, oficiais pelo DSM-5. DSM é o Manual Diagnóstico da Sociedade Americana de Psiquiatria, né? E lá tem a base, né, todos os critérios diagnósticos que esse paciente precisa se encaixar. Aqui, ó. Então, os critérios diagnósticos são muito rígidos e muito fechados. Então, tem que ter aqueles critérios diagnósticos para ser considerado um paciente com aquele transtorno alimentar. Se o paciente não se enquadra em algum daqueles critérios, a gente chama que ele tem eutânia, que é um transtorno alimentar não especificado. Então, ele tem
nuances de uma anorexia nervosa, ele tem nuances de uma bulimia nervosa, né? Que pode ser um estágio inicial da doença, que pode cronificar Sim. e fechar o diagnóstico daquela doença. Então é muito importante a Perfeito. gente pensar isso, né? Que é um transtorno alimentar, é uma doença. Ou seja, o fato de não necessariamente ter um diagnóstico não significa que não tenha nada. Pelo contrário, às vezes a gente tem que se preocupar tanto quanto, porque pode ser pré-mórbido, né? Pode estar Exatamente. desenvolvendo isso. E vamos falar sobre isso, que eu acho que é joia, assim, tu disse. Como é que o estudo do transtorno alimentar e a entrada da nutrição chegou nesse caminho da gente pensar hoje um comer transtornado, assim? Fantástico, porque na verdade começaram a ver que essas pacientes tinham uma relação conturbada com a comida. Elas tinham comportamentos, né, não tradicionais com a alimentação, né? Tem um livro fantástico da professora Marlia Alvarenga e da professora Sônia Tucunluva, que ela fala sobre os princípios de transtornos alimentares e ela fala de caracterização, por exemplo, do comer desses pacientes. É muito específico, né? Então, por exemplo, a pessoa cheira o alimento e não come por causa da caloria, mas o cheiro. Então, cheirar o alimento. Corta o alimento em pedaços milimetricamente, do mesmo tamanho. Tem que ser... Tem muito uma questão, né? Tem comorbidade, obviamente, com outros transtornos psiquiátricos, por exemplo, transtorno obsessivo compulsivo. Então, tem que contar os grãos de arroz que vem no prato. Tem que ser tudo quadradinho do mesmo tamanho. Então, tem uma obsessão muito grande, uma forma muito diferente do comer. Então, isso que chamou a atenção lá atrás, né? E esse apanhado dessa forma de comer que começou a sinalizar, bom, peraí, então o comprometimento é nutricional, mas a origem não é nutricional. A gente fala que o transtorno alimentar tem um desdobramento na nutrição, né? Sim, E o comer... Pode falar, pode falar. Não, é exatamente isso. Aí entra a nutrição de forma maior, né? Porque vocês estão trabalhando, na realidade, não só com quem na realidade, tem transtorno alimentar. Vocês trabalham com todo mundo que, de alguma forma, busca ou se alimenta, né? Exatamente. E aí, como a gente tem que poder entender esses espectros, né? O que é, na realidade, de um transtorno alimentar e o que não é transtorno alimentar, mas que também não é saúde, né? Exatamente. Porque a gente fala que o paciente com transtorno alimentar, ele tem um comer transtornado, mas quem tem nuances de comer transtornado não necessariamente tem um diagnóstico de transtorno alimentar. Então, uma coisa está relacionada com a outra, mas não é uma via de mão dupla. Não é dessa forma, essa via de mão dupla. Então, por exemplo, na anorexia nervosa, a gente tem como critério diagnóstico baixo peso, é um critério diagnóstico. Então, o IMC abaixo do nível, né, de eutrofia, né? E a tua câmera virou. Abaixo do nível de eutrofia. Eu tô dando legal, né? As pessoas estão comentando, tem que fazer do mesmo tempo, né? Tem que falar contigo. Dá uma comentada, daí agora eu cliquei duas vezes na tua câmera, virou minha câmera. Mas pelo menos a minha cozinha está aqui, né? Muito bem organizadinha a propósito. Muito bem eu até fiz o organizada. cenário da minha cozinha, mas aí decidi trocar o cenário. Então, Desculpa, a gente Camila, tem tá? imagina. Na anorexia nervosa, a gente tem o baixo peso como um critério diagnóstico, o medo mórbido de engordar, né? A gente tenta explicar esse medo mórbido, tipo assim, você tem medo do quê? Eu tenho medo de barata, tenho um pavor de barata. Essas pessoas têm um pavor de ser gordas ou de ganhar peso, Exato. né? É um Medo patológico. Exato. Distorção de imagem corporal também é um critério diagnóstico, Exato. né? Explica para nós um pouquinho mais, porque a gente não sabe quem que está nos ouvindo. Algumas pessoas podem saber, outras não. O que é a ideia da distorção da imagem corporal? A distorção da imagem corporal, o paciente não vê o corpo dele como ele efetivamente é. Só que a imagem corporal é aquela imagem clássica da menina com o peso típico ou a menina gorda. Não, uma menina magra que se vê gorda, né? Uma menina magra que ela vê o reflexo no espelho dela, ela se vê muito maior do que ela é, por exemplo, né? Então, essa distorção de imagem corporal, ela é muito, muito característica e também muito problemática, porque ela mantém o transtorno alimentar vivo, né? Mantém o transtorno alimentar recorrente. Então, um dos pontos mais importantes que a gente trabalha, né, na terapia, enfim, é exatamente essa questão da percepção da imagem corporal. Né? Na bulimia nervosa também existe, né, distorção de imagem corporal, mas ela não está nos critérios diagnósticos específicos como tem na anorexia nervosa. E a gente tem uma coisa interessante que a gente sempre fala, que a gente acha o seguinte, a anoréxica não come e a bulímica vomita. Isso não é verdade. Não é mais né? verdade. Não é mais verdade. A gente tem
subtipos de anorexia nervosa, que é o subtipo purgativo e subtipo restritivo. O subtipo restritivo, ela faz muita dieta restritiva. Engana-se quem acha que a anoréxica não tem fome. Ela tem fome, mas ela tem uma percepção de um controle daquela fome muito grande, né? Mas ela não faz nenhum método compensatório se ela comer alguma coisa a mais. No máximo, ela faz exercício físico. Na anorexia do tipo purgativo, a paciente chega, se ela avaliou que ela exagerou, ela pode chegar a provocar vômitos, a usar laxantes, diuréticos. Então, ela faz os métodos compensatórios, como a gente vê na bulimia, por exemplo, na bulimia nervosa. A gente tem esses dois tipos de anorexia nervosa. A bulimia nervosa já é um transtorno diferente, que são mulheres que podem ter, não necessariamente tem magreza, são mulheres com peso, né, normal, peso tradicional, ou sobrepeso ou obesidade. Então, na bulimia nervosa, existe um episódio de compulsão alimentar, tem que ter, na característica diagnóstica, tem que ter episódio de compulsão alimentar pelo menos uma vez por semana nos últimos 3 meses. E esses episódios são seguidos de o método compensatório. Exatamente, da purgação. Né? E aí também tem essa frequência, por exemplo, num TANI para bulimia nervosa, muda muito a frequência com que acontecem as compulsões ou a frequência com que acontecem as purgações. Então é diferente, não é pelo menos uma vez por semana nos últimos 3 meses. Pode ser esporádico, pode ser mais ou menos, né, variável. No transtorno de compulsão alimentar, a gente tem, né, pacientes que, em geral, são obesos, mas isso não é uma característica diagnóstica. E na compulsão alimentar, o episódio de compulsão é semelhante do da bulimia nervosa, mas o paciente não purga. Exatamente. E é uma coisa legal da gente falar aqui, porque tem muita confusão hoje em dia no mundo que a gente vive. O que é um episódio de compulsão alimentar? Porque as pessoas acham que assim, exato, eu comi um pouquinho a mais, né? Eu comi um pouquinho a mais, então aí por isso eu fiz comi uma compulsão. 4 fatias de pizza, mas aí entra a coisa do comer transtornado, mas vamos lá. Exatamente. Um episódio de compulsão alimentar, por definição, a pessoa come uma grande quantidade de comida num espaço curto de tempo, né? No máximo 2 horas. Tem uma característica de voracidade, então é muito rápido, é muito voraz. Tem uma sensação de perda de controle. E tem um ponto que eu acho que é o mais interessante. Uma outra pessoa, naquela circunstância, não conseguiria fazer igual. Então, por exemplo, você deu o exemplo da pizza. Quantas pessoas você conhece que come 4 fatias de pizza? Todas. A gente conhece muito mais. Agora, quantas pessoas eu conheço que comeria uma pizza grande inteira sozinho? Nenhum. Exato. E depois uma doce. Talvez um primo meu, que é gigante, tem 2,5 metros de altura, sabe? E pode ser um episódio de compulsão. Exato, mas pode ser. Mas ele não comeria doce, com certeza. No máximo, eu comi uma pizza inteira e uma fatia da doce. E aí chega. Exatamente. Então, assim, eu comi uma barra de chocolate e uma compulsão. Não, uma barra de chocolate não é uma compulsão alimentar. Outra pessoa comeria aquilo naquela mesma circunstância. Agora, por exemplo, pão de queijo congelado. O que não significa que essa relação da pessoa comer uma barra inteira possa ser saudável ou não, né? Aí entra a questão que a gente está falando. Aí pode ser um comer exagerado. A gente pode diferenciar entre um comer exagerado e um episódio de compulsão. Mas, por exemplo, comer arroz cru, né? Pão de queijo congelado, direto do congelador. Direto do congelador, congelado. A macarrão instantâneo, come o pó do macarrão instantâneo e o macarrão instantâneo cru também. Né? Então, isso é tem relatos muito impressionantes de episódios de compulsão alimentar. Ou também em quantidade. A pessoa abre a geladeira e come tudo que tem dentro da geladeira. Então, né? Outra pessoa naquela circunstância não conseguiria fazer. Eu acho que quando a gente explica isso, a pessoa se dá conta. E é interessante a gente saber essa definição e falar com o paciente, porque as pessoas se dão conta, cara, então eu não tenho compulsão alimentar, eu posso ter comeres exagerados. Sai o peso das costas da grande maioria das pessoas, né? E episódios de compulsão alimentar são muito doloridos, não tem prazer. Sabe? Tipo, comi lá de boas vendo Netflix uma barra de chocolate. Não tem prazer. Sim, um comer prazeroso, mas exagerado, que doa a barriga, mas existe o prazer, né? Perfeito. Nesse caso não tem. Na verdade, a pessoa quer resolver uma emoção com aquilo, né? Ela quer resolver uma regulação emocional através da comida. Total. Deixa eu te perguntar uma coisa, daí a gente pode voltar depois nesse ponto. E existe uma diferença para ti entre um comer transtornado e um comer exagerado?
Sim, na verdade, eu até reuni aqui alguns pontos de comeres transtornados, eu vi na literatura e também coisas que eu vejo relatos de pacientes, né? O comer transtornado é diferente. Comer transtornado são comportamentos desorganizados relacionados à alimentação, digamos assim. Então, são comportamentos que tiram a pessoa do eixo, são comportamentos que têm um comer social prejudicado. Então, por exemplo, e tem coisas, o que assusta nessa conversa do comer transtornado é que muita gente relata essas coisas pra gente. Exatamente. Mas sabe que eu ia até fazer um comentário? Os estudos mais antigos sobre esquizofrenia, né, na década de 60, por aí, especialmente da sistêmica, a gente tinha muito uma ideia de que o transtorno mental era algo absolutamente diferente da normalidade, ou seja, existiam as pessoas normais e as pessoas Sim. que eram psiquiatricamente afetadas, loucos, transtornados mentais. Tanto é que a gente entendia lá, muito antes, na verdade, eu diria até pelo menos na década de 70 e 80 no Brasil, que as pessoas eram tão diferentes que a gente precisava criar um espaço horroroso para socar aquelas pessoas lá dentro. Né? Uau. E aí, claro, os manicômios surgiram a partir disso. Ou seja, tu tem ali numa Exato. família onde tem uma pessoa com esquizofrenia, é como se aquilo fosse uma peça defeituosa, né? E que a gente joga lá dentro daquele lugar para excluir de uma sociedade que é saudável. Quanto mais a gente começou a estudar os transtornos mentais, a gente mais começou a ver que, na realidade, todas as pessoas, em algum momento da sua vida, vão ter mais ou menos desses espectros. A diferença não está nas famílias ou nas organizações, e sim está na quantidade que isso possa acontecer. E no Tanto comprometimento que... também, eu acho, né? Exato. Exatamente. Ou seja, claro, existe sim uma grande diferença de quem tem esquizofrenia e quem tem uma depressão, pode existir. Mas essas nuances, às vezes, são tênues. Né? E é Sim. quando a gente começou a perceber que, opa, tudo isso da loucura não está fora, isso está aqui dentro. E essa pessoa que está com um transtorno mental muito grave agora já teve espectros menores e a gente talvez não tenha conseguido ajudar ela e por isso que ela foi para lá. Não é que tenha um 8 em 80, mas existem muitas nuances que pioram esse processo. Sim. Que a gente começou a voltar e começou a pensar numa psicologia clínica que não tratasse só o transtorno mental, mas que pudesse tratar as pessoas que têm problemas com ansiedade, que sofrem com tristeza, né? E que não necessariamente têm um diagnóstico, mas que precisam olhar para a sua saúde mental. Eu acho que isso que você está dizendo é exatamente esse ponto agora que a gente está vendo com a comida. Você achava que tinha essa diferença, as pessoas normais e as que têm transtorno alimentar. Como se existisse um abismo entre elas. Né? É impossível, né? Não dá pra gente colocar as pessoas na caixinha, não. Né? Você tem e você não tem. Não é tão preto no branco, né? Não é por aí. No meio do caminho, e eu acho que o mundo que a gente vive nas últimas décadas tem piorado isso. E quando a gente conversa, por exemplo, aqui no Instagram, né? Uma vez eu postei, uma das coisas que me deixou muito angustiada que eu postei sobre comer, ter vergonha em comer, é um comer transtornado. Quando eu postei sobre vergonha de comer alguma coisa na frente dos outros, Eduardo, o que eu recebi de mensagem de pessoas assim, eu tenho vergonha porque eu sou gorda, eu tenho vergonha de comer na frente de uma amiga magra. Ah, porque eu sou gorda, eu tenho vergonha de comer na frente do meu marido. Ou sou gorda ou não, tá? Isso não é exclusividade de pessoas gordas. Ah, eu tenho vergonha de comprar no mercado um pacote de batata chips, porque o que a atendente vai achar de mim? Olha o comprometimento disso, é muito dolorido, né? Então, assim, essa vergonha de comer leva as pessoas a comerem escondido, que é outro comportamento muito comum. Medo de ser julgada, né? Então eu tenho medo de ser julgada porque eu ganhei peso, ou porque eu tô gorda, ou porque, sei lá, porque não pode comer batata chips. Então eu vou comprar batata chips escondida, vou comer de madrugada, escondida do meu marido, e vou jogar o pacote fora no lixo lá de fora antes dele ver. Então já vem a vergonha, o comer escondido. São dois comportamentos muito comuns. Total, né? Não comer na presença de outras pessoas é um sinal de comer transtornado, né? Por causa da vergonha, né? Do alimento, do conteúdo nutricional daquele alimento, ou do corpo dela que está comendo aquele alimento, né? Você ter uma ansiedade relacionada a alguns alimentos específicos. A gente está vivendo a era do medo do carboidrato, né, Eduardo? Sim, nem me fala isso. Então, isso assim, é horrível. Então, as pessoas ficam angustiadas. Eu vou te dizer, eu não acho que até a minha ideia, tá? Eu não acho que a gente vive uma era do medo do carboidrato. Acho que tem fobia ao carboidrato. Total. Porque o medo, pelo menos como a gente diferencia, o medo, para ele poder ser ativado, eu preciso, em princípio, ter um perigo concreto na minha frente. Eu vou analisar esse perigo real com as evidências que realmente existem. E aí, se não for uma questão de morte,
eu não vou esquivar nem necessariamente me submeter, eu enfrento, entendeu? Sim, Agora, eu vejo as pessoas numa relação carboidrato que é muito mais ansiosa, e aí vai mais para fobia, do que de medo. Porque muitas das pessoas perfeito. não têm evidências de que determinados carboidratos vão ser pior ou não, nem sabem quantos carboidratos tem ou não, não sabem nem quanto ingerem, quanto deveriam ingerir de carboidrato por dia. E aí fazem esse jogo frente a qualquer coisa, só na imagem mental disso. É a mesma coisa que acontece com fobia. Eu não preciso, se eu tenho fobia à altura, eu não preciso estar atrás da janela para começar a me ativar. Eu posso só pensar sobre isso. E na real, Perfeito. vamos combinar, né? Ninguém vê o carboidrato. Tu pega uma barra de cereal, ela é cheia de várias coisas. Tem proteína, tem gordura, tem o Maravilhoso. carboidrato, tem fibra, tem um monte de coisa ali. Onde é que está o carboidrato ali? Cara, Né? E maravilhoso normalmente isso. os alimentos são complexos, né? Tu pega um grão de bico, ele vai ter várias coisas ao mesmo tempo. Por isso que a gente Então, fala que a variabilidade da dieta é muito difícil, né? Porque as pessoas comem tanta coisa ali exato. dentro e tanta coisa junto. É muito maravilhoso o que você tá falando, né? E aí Eu você fico fica, imaginando tipo, como é que fica para vocês calcular tudo isso. Quando a cara, a pessoa gente já. apresenta um alimento complexo, como é que tu vai calcular quantas coisas tem ali? Mas vocês são hábeis nisso, né? É, mas na verdade o que a gente trabalha com essas pessoas é. Eu adoro dar para os meus pacientes a aulinha, que eu brinco, né? Da aula de nutrição básica. Explicar o que é carboidrato, lipídio e proteína. Porque as pessoas não Maravilhoso. sabem. Sabe, as pessoas não sabem que 1 grama de carboidrato tem a mesma caloria que 1 grama de proteína, cara. As pessoas acham que a proteína é ilesa e o carboidrato é um demônio. Então, essa ansiedade próximo, né? Isso na pandemia, agora que a gente está vivendo essa situação, as pessoas estavam no início apavoradas, tipo, como é que eu vou ficar dentro de casa sabendo que tem leite condensado na despensa? Como é que eu vou estar na presença, na proximidade da comida dentro de casa, nesse momento que a gente está vivendo? Então, essa ansiedade de estar próximo da comida Uhum, está gerando uhum. muito comer transtornado nas pessoas. Aí gera compulsões alimentares ou comer exagerados, e aí, cara, desembesta, né? Então, essa ansiedade relacionada a alguns alimentos ou esses grupos alimentares, esses nutrientes, é muito comum. As pessoas estão apavoradas em comer carboidrato. E quando a gente explica que a gente precisa comer carboidrato, esse funcionamento, né, integral do nosso organismo, as pessoas ficam, mas eu preciso mesmo comer carboidrato? Sim, seu cérebro Sim. funciona à base de carboidrato. Para você estudar, você precisa comer carboidrato, né? Outra questão do comer transtornado que a gente fala muito são aquelas pessoas do tal do efeito sanfona, né? Aquelas flutuações crônicas de peso. O vai e volta, engorda, emagrece, também é resultado de comer transtornado, né? Outra coisa que você vai gostar agora do que eu vou falar. Diga. Rituais muito rígidos sobre alimentação. A rigidez com a comida, né, que sai da fluidez, como a gente sempre fala, né, nas suas aulas, que eu assisti a tua aula Exatamente. incrível. Então, rituais muito rígidos. Então, assim, eu tenho que comer às 4 horas da tarde, eu não posso comer às 4h10, porque eu vou sair do meu planejamento. Ah, eu tenho que comer, sei lá, uma fatia só de pão, porque a dieta anterior falou que eu precisava comer. Então, é muito rígido a alimentação. Não pode sair do plano, sabe? Isso desorganiza Uhum. muito as pessoas também, né? Exato, uma obsessividade com relação a isso. E, Família, fala para mim assim, um pouco mais. Como é que tu percebe o uso da alimentação para poder dar conta e regular emoções que as pessoas sentem? Como Ah, o medo, tempo todo. ansiedade, raiva, tristeza, por exemplo. Especialmente desagradáveis, né? A gente estava falando, eu tenho um grupo de estudo, a gente estava falando exatamente isso agora, né? Que o ser humano não consegue ficar numa situação de desconforto. Nenhum desconforto. Emocional, físico, né? Estamos estudando sobre TPM, né? Desconfortos físicos de TPM, por exemplo. Desconfortos emocionais. Então, a gente não conseguindo ficar em desconforto, a comida é muito usada para se distrair desse desconforto emocional, por exemplo. Tô com Uhum. medo de morrer na pandemia. Medo de pegar o coronavírus e ficar doente e morrer. Ou medo que as pessoas que eu amo morram. Então, como eu não sei resolver aquela emoção, não quero entrar em contato com ela, porque é muito ruim sentir coisa ruim, eu vou me distrair com comida. E aí o problema é que, na verdade, muitas vezes a gente foi ensinado a resolver emoções ruins com comida. A gente não foi ensinado diretamente. A gente aprendeu isso como comportamento. Então, pega um bebê Uhum. recém-nascido, quando o bebê chora, a primeira coisa que normalmente as mães fazem é dar comida. É dar o peito, é dar a mamadeira. Só que você tem que tentar todas as estratégias antes disso para chegar no leite.
Então, vê se ele tá com frio, se ele tá sujo, se ele tá molhado, se ele levou um susto, se tá muito claro, Sim. se tá Se muito ele fez escuro. cocô, se ele tá com sono, tem outras coisas aí, né? Uhum. Só que aí, Perfeito. quando você dá o peito, ou a mamadeira, ou uma comida, você tá mostrando pra ele que o mastigar a comida, e Uhum. normalmente, aí que veio o BO, normalmente é O um B.O. paladar doce, né, Eduardo? É. É um paladar doce. Então, a mamadeira tem um paladar doce, o leite materno tem um paladar mais doce, né? Então, uma emoção ruim é tratada, né, oralmente com um paladar doce. Aí, a mulher que ela tem de 35 anos em média, para se acalmar, ela precisa comer um doce. Uhum. E tem também ativações químicas das comidas para esse tipo de coisa, não? Porque eu acho que é mais perigoso ainda, não tem? Tem, eu acho que isso Uhum. contribui, mas, por exemplo, o que a gente Uhum. andava estudando de TPM é muito assim, tipo, mind-blowing total, que parece, né, que é muito mais comportamento alimentar, o Do craving que do o doce, nutriente. Ah, isso que eu do que também, o essa era a minha biológico. dúvida. Do que o biológico, né? Porque ele não tem um pouco de estimulante no sistema nervoso, então tem coisas que ajudam ali, Claro. né? Mas Mas é não muito mais responderia do. tudo. Mas não Ele não responderia. responderia 100%. Não É responderia. muito mais por uma reativação da memória, que provavelmente esse doce faz tudo, e essa sensação de conforto, do que Não, e é necessariamente aquilo. É aprendido, né? muito É perigoso. aprendido pela Hum, gente que, não, eu vou comer um doce, o doce acalma. É aprendido isso. hum, Falam isso pra gente, né? Ah, não, come. Não, uma vez eu tinha uma paciente que contou uma história incrível. Que ela tinha uma filha de 4, 5 anos, sei lá, e ela tinha uma questão com doce, e aí um dia ela foi com a mãe dela, né, e a criança no pediatra. Aí a criança tava lá impaciente, o pediatra atrasou, enfim, né, ficou todo mundo na sala de espera. Aí a avó da criança falou pra minha paciente, que era a mãe, né? Falou assim: você uhum. não trouxe nem um biscoitinho pra ela se distrair? Resolver com comida o tédio, que é uma coisa que as pessoas mais referem, né? Então tá chato, tá meio, né, entediante aqui. Vamos comer alguma coisa para passar o tempo. Então, a gente precisa capacitar o nosso paciente a perceber esses motivos que levam as pessoas a comerem, né? Tem o pessoal falando aqui, tomar água com açúcar, né, para acalmar. Exatamente. Isso é uma crença. Exatamente. Tu sabe que eu vou dar acho, agora um ponto de vista diferente, assim, inverso disso, né? Porque o que eu vejo muitas vezes com as pessoas que eu atendo é que, especialmente quando a gente olha para alguma coisa de transtorno alimentar, especialmente compulsão, né? Às vezes, essas relações que a gente percebe como muito patológicas com a alimentação, em alguns momentos da vida da pessoa, especialmente quando elas eram crianças e adolescentes, por mais torto que seja, é o que aquelas pessoas conseguiram fazer ou de alguma forma usar para sobreviver, sabe? Exatamente. Para não deprimir absolutamente, para não se matar às vezes até, né? Então, eu já tive mais de uma pessoa assim que eu atendo que trouxe isso, né? Especialmente com obesidade, assim, né? Ou seja, a ideia de Sim, o quanto em muitos momentos, eu aqui traduzindo, né? As pessoas trazendo de formas claro. diferentes, mas enquanto em muitos momentos da vida a, a comida foi o terapeuta. A comida foi Total. foi a única coisa que a pessoa conseguia ter para poder de alguma forma se sentir bem. A comida era o único Exato. a relação com isso. Eu já vi também outras pessoas que eu trabalhei atendo que não falam só da comida, mas do cozinhar, né? Ou seja, de fazer, fazer, fazer e fazer para outros, né? E fazer para si também. Então eu acho que uma coisa assim que é legal, que pelo menos eu gosto de trabalhar bastante, é a gente não, nesse processo do transtorno, não lutar contra o transtorno no sentido de destruir absolutamente ele, sabe? Mas é de tu Não vai poder funcionar, né? fazer, não, é de tu poder fazer uma despedida disso, sabe? Uma percepção de que, bom, aquilo, esse meu comer compulsivo, né, ou até o transtornado, ele me ajudou em vários momentos a poder sobreviver, a dar conta dessas coisas. Mas hoje, com a terapia, com as pessoas que eu me relaciono, com a vida que eu tenho que é diferente, eu não preciso mais disso necessariamente, Sabe por né? quê? E Muitas eu das tive uma paciente vezes, uma vez, né, as pessoas falam assim, não, desculpa. o meu cortou um pouquinho aqui também. Tu tá vendo as atualizações das pessoas? O meu eu não sei porque não tá mais aparecendo. O que, as pessoas comentando, alguma coisa assim? Oi, Camila, tá me ouvindo? Voltou? Tá me ouvindo agora? Tô te ouvindo, voltou. Tô. Peraí que a minha não voltou ainda bem. Peraí que eu vou trocar. Tu tá no teu Wi-Fi? Como é que está?
do Wi-Fi, vou botar no meu 4G, vou ver se é isso. Ah, Voltou. agora foi. Tá. Foi. Eu acho que era o meu, tô no 4G. Eu também Ah, botei no agora eu tô vendo as 4G. pessoas falando. Então, Foi. uma coisa que eu faço bastante com as minhas pacientes que têm essas questões, eu costumo fazer o que a gente chama de externalização do problema, né? Que é poder olhar o transtorno, ou o problema, ou essa questão, nomear ele e começar a conversar com ele, né? Então, uma coisa que eu gosto assim, muito é poder dar esse nome e a pessoa poder escrever uma carta para isso. Depois, obviamente, de muito tempo que a gente está trabalhando, que isso já foi diferenciado, etc. Claro. e tal. Né? E poder olhar, e eu tive uma vez uma paciente que eu atendi e foi muito jóia, assim, né? Ela deu um nome para a compulsão alimentar dela e ela fez uma das cartas mais bonitas que eu já vi. E nessa carta ela disse assim, isso eu acho que foi jóia, ela começou agradecendo o transtorno, né? Muito Dizendo bom. que, olha, tu me acompanhou quando eu estava na minha vida e as pessoas me maltratavam, faziam coisas ruins, me invalidavam, etc. Tu estava ali, né? Tu estava ali do meu lado, né? O nome não vou citar para não abrir a questão da paciente, né? Mas ela dizia o nome do seu, tu fulana, tu estava ali, né? Mas hoje eu não preciso mais de você. Hoje, quando eu não estou me sentindo bem, eu tenho a minha terapia, eu tenho o meu marido. Hoje, as Uau. coisas lá que aconteceram no passado não acontecem mais lá. Então, Nossa. e aí foi muito joia, porque eu sempre instruo, né? De poder mostrar que, assim, nunca é uma carta de despedida verdadeira. É sempre dizer, olha, eu sei que às vezes tu vai querer... A cara dela foi joia, assim. Ela disse, eu sei que às vezes tu vai querer bater na minha porta. E na grande maioria das vezes eu não vou deixar de entrar. Ela disse, mas Maravilhoso. em algumas vezes que eu abrir a porta e pensar, poxa, eu vou comer e foda-se. Eu vou deixar tu entrar, tu vai sentar na cozinha, a gente vai comer juntos e depois vai embora. Né? Então, Uau. ela foi jóia, ela conseguiu, assim, e ela tá Sensacional. muito bem, ela tá muito bem. Nunca mais aconteceu depois disso assim. Né? Ela conseguiu hoje, por exemplo, fazer uma decisão por um comer um pouquinho mais exagerado por causa do prazer, mas sem se sentir mal e culpado com essa situação. Exato. Eu Né? sempre digo assim que é uma coisa que impacta muitos pacientes, né? Que as pessoas falam, né? Que como a comida é importante como aliado nesse momento, como você está falando, né? Uhum. E assim, o que você vai fazer se você não for comer nesse momento que você comeria num episódio de compulsão? O que você vai fazer se você não for vomitar? Porque a única resposta que essas pessoas têm nesse momento, né? Crônico, nesse momento tá, né? É comer ou vomitar, porque o comer ou colocar para fora é uma forma de alívio. Aí quando a pessoa fala assim, não, eu fico aliviada, aí você fala assim, cara, como é que você vai tirar uma coisa que alivia, mas na verdade é uma falsa sensação desse alívio, porque se eu não comer, eu vou ter que procurar saber lidar com o que causou esse problema ou com a emoção que eu tô sentindo. Exato. Então, uma vez uma paciente contou uma história incrível, assim, que ela tinha episódio de compulsão e depois seguido de vômito, enfim. E aí a gente conversando, você tem que entender o que está acontecendo. A gente vai mapeando para chegar no motivo, né, no gatilho, enfim. E aí um dia, quando ela teve... Aí ela já tinha entendido o gatilho, já tinha entendido o sentimento, aconteceu de novo a situação que fez ela, e faria ela comer e vomitar. Quando ela foi pegar a comida, que ela saiu para comprar, ela parou, ela desceu no elevador, ela parou e falou assim... Não vai resolver. Ela lembrou das nossas conversas. Ela falou assim, não vai resolver. Só que aí, Muito bom. quando ela voltou pra casa, ela falou assim, e agora? O que eu vou fazer? Porque o caminho Exato. Falta natural era... estratégia. Isso, ela conseguiu fazer um processo cognitivo, emocional, mas aí falta estratégia comportamental. Aí ela entrou no Perfeito? banho. Aí ela Ótimo. entrou no banho, Eduardo, de roupa e tudo, e chorou É isso horas aí. dentro do banho. Quando ela se deu conta, foi incrível também. Ela viu que o choro dentro do banho deu o mesmo alívio que o vomitar dava. Claro. Então ela Perfeito. achou uma estratégia saudável, né? Que o chorar é muito mais saudável, óbvio, do que Muito. vomitar. Ela achou É. uma estratégia saudável e aí ela se deu conta que, cara, tem formas de manejar essa emoção que toma conta, essa emoção muito ruim que toma conta. Então Mas aí então, perfeito. trabalhou. Claro, porque aí entra exatamente isso que é assim, a base do comportamentalismo, né? Ou seja, não tem como tu ter um comportamento
que de alguma forma não foi reforçado na tua história de vida. Por isso que a gente, tanto na cognição como no comportamentalismo, quanto na sistêmica, a gente não trabalha pelo menos eu não trabalho com a ideia de que existem comportamentos bons ou ruins, entende? Né? O que existe são comportamentos mais adaptativos e menos adaptativos. Para essa minha paciente, por exemplo, outras pessoas, esse comer compulsivo naquele momento de vida, eu te diria que ela estava sem ninguém e que era a única forma que ela tinha para não deprimir e não morrer era adaptativo. Dos males o menor, entendeu? Hoje, e como é que a gente vai julgar isso, cara? Não tem como a gente julgar isso. Não, por isso, exato. Isso é muito jóia. Ou seja, essas pessoas, a gente poder entender, tipo assim, por que a tua paciente vai lá e tenta fazer isso? Porque nunca ninguém ensinou ela a fazer diferente. Ela tem isso emparelhado na vida dela. Ela tem isso organizado como uma estratégia para sobreviver. Só que, muito provavelmente, que é o que acontece na vida de muitas pessoas, especialmente que tem que comer mais transtornado, as pessoas conseguiram criar muitas outras coisas na sua vida. Né? E isso é um mecanismo de sobrevivência, né? Como a pessoa está falando ali. Né? Então, elas conseguiram organizar. Essa minha paciente, por exemplo, ela hoje estava com medo joia, sabe? Com pessoas muito legais, mas isso memoriza muitas vezes no nível amidalar, pessoal, num nível que é anterior à nossa possibilidade de córtex cerebral de tomada de decisão. Aí entra o nosso processo de trabalho, no psiquiatra e psicólogo, para poder fazer com que a pessoa comece a se dar conta desses processos e tente forçosamente ou de alguma outra estratégia trabalhar outras formas de usar esse comportamento para que faça melhor para ela. Exatamente. Mas por isso que eu acho que assim, julgar, destruir esse processo, as pessoas sentirem vergonha, como tu trouxe, é sempre o pior caminho. Você está adoecendo mais ainda, né? Exato. A gente acaba adoecendo mais ainda. Imagina, eu sempre falo isso nas minhas aulas na nutrição, né? Que as pessoas fazem compulsões alimentares com alimentos diversos. Como é que eu vou poder julgar qualquer alimento que ele use? Sabe? Então, tipo, por exemplo, a pessoa comia macarrão instantâneo cru. Ah, mas você sabe que macarrão instantâneo é uma porcaria. Gente, foi o recurso que ela conseguiu utilizar ali. Sabe? Como é que você vai julgar isso? Vamos falar sobre isso. Doutora Camila, existem comidas saudáveis e não saudáveis? Não. Na verdade, para mim, um comer saudável é um comer em paz. Que você não coloca regras, que você não coloca mil crenças e pensamentos e... Não, isso é... Não, eu vou olhar para uma fatia de pão. Como você falou, você não vê o carboidrato. Então, assim, para mim... Se a gente pensar nessa ótica do saudável, no que nem você falou, não tem uma emoção boa, uma ruim, um comportamento bom, um comportamento ruim, é a mesma coisa. Porque a pessoa fala pra você, cara, eu tomei 4 litros de refrigerante porque eu precisava me aliviar naquele contexto. Como é que você vai julgar o refrigerante? Ah, não, mas é cheio de sódio, não, mas é cheio de açúcar, não, mas é ultraprocessado. Cara, é o recurso que ela usou. Não, eu comi... Cara, aí se você pensar, e se ela tem uma compulsão com 5 cachos de banana? Aí é saudável, só porque é banana. Porra! Mas são 5 cachos, cara. Exatamente. São 60 bananas. Eu acho muito jóia. Quando meus clientes falam isso, uma vez eu tinha um casal atendendo, né? E eu falei, olha, gente, não tem comida saudável ou não saudável. Ela me olhou com uma cara, assim, porque eu vi que ela provavelmente diz isso para os filhos dela. Eu falei, não tem, todo gente, mundo. porque, vamos pensar, por exemplo, uma colher de açúcar é saudável? Não sei, tu tens diabetes? Tu tens uma questão com açúcar, tu tá numa dieta para emagrecer, ou seja, cada pessoa tem coisas diferentes. Comer um cachorro quente, uma pessoa de 72 anos que tem que controlar, sei lá, a glicose, e o meu, sei lá, meu sobrinho de 15 que come um cachorro quente com metabolismo absurdo, funcionam completamente diferentes. Não tem como comparar, não são comparáveis. Não são organismos comparáveis, pessoas comparáveis, trajetórias comparáveis, não tem nada é comparável. Se eu comer um cachorro quente e você, se a gente for juntos jantar e cada um pede um cachorro quente, quem tá certo e errado? Não existe isso. Olha só, é importante que ela está perguntando, porque eu acho que a gente tem que olhar. Ó, a Úlcera maior. Camila, vamos supor que uma pessoa não tem um comer transtornado, mas a alimentação que ela traz muitos problemas para a sua saúde. Gente, ela tem um comer transtornado, porque essa é a grande questão, né? Ou seja, se ela tem problemas de saúde específicos, né? Por exemplo, sei lá, tem o diabetes, né? E eu como a mesma quantidade de açúcar e pão que a minha esposa que não tem diabetes, isso significa que tem algum problema, porque se eu tenho uma questão clínica, eu preciso fazer esse cuidado. E aí esse não é um comer em paz.
Então, na Não. verdade, tem. A gente não pode confundir isso. Acho Eu que acho também, que qualquer apesar... comer que traz um prejuízo, Exato. Isso que eu ia dizer. Não tem um pode ser um critério prejuízo emocional, um prejuízo, objetivo, assim. Uhum. sabe? É o que eu tô falando. Você pode comer 5 dúzias de banana. É banana, cara. Você pode Não, comer 6 eu pés vou de dizer, alface. tranquilo. Por exemplo, um amigo meu que ele tinha problemas seríssimos nos rins, ele teve vários problemas, ele tinha que fazer hemodiálise, ele não podia comer nada de sódio. Uma banana para ele era veneno. Se ele Exato. sabe de tudo isso e ele vai lá mesmo assim e come essa banana, a gente está falando de comer que não está em paz, que tem alguma coisa que não está bem, entendeu? Alguma Inclusive, quem tem dificuldade. restrições alimentares, tipo esse caso que você está falando, a gente precisa trabalhar a relação com a comida. Porque de uma hora Com para outra certeza. vem um diagnóstico, pá, você não pode mais comer nada de sódio. De uma hora pra outra. Só que as pessoas não são um botão de liga e desliga. Tipo, para de Exato. comer sódio, começa a comer sódio. Não é esse liga e desliga, é um processo que se constrói, inclusive na restrição alimentar. Por Mila, necessidade de saúde. 9 horas, mais uma pergunta para te fazer. Tem Mentira, várias já são 9 pessoas, horas. né? Já são 9, né? Tu achas que existe uma relação entre a gente poder pensar um comportamento alimentar saudável, que é nesse sentido de comer em paz, com a mente plena, podendo fazer assim, parte da escolha do alimento e preparação com classe social? Ou não? Certamente. Eu acho que sim. Na verdade, assim, o comer transtornado, o transtorno alimentar pode acometer qualquer pessoa, né? Não é uma questão de classe. A gente tem gente de todas as classes sociais que podem ser acometidas por isso. Claro que a gente tem, na questão da classe social, um acesso diferente à informação, um acesso diferente aos alimentos, inclusive, acesso diferente a serviços de saúde, né? Então, é um tratamento caro você pensar. Você tem que pagar um psicólogo, um nutricionista, um psiquiatra. A gente tem serviços de saúde, obviamente, públicos, né, que atendem isso, mas ainda são muito poucos para a quantidade de gente que precisa, né? Então, assim, a questão da classe social, ela pode ser um condicionante, mas ela não é proteção, entendeu? Tem estudos de transtorno alimentar em diversas classes sociais, em diversas sociedades, por exemplo, orientais, ocidentais. Uma questão relacionada com a mídia chega em todo mundo. A novela chega em todo mundo. O Instagram chega em todo mundo, né? Então, nessa questão da classe social, a gente tem diferenciações, obviamente, dos acessos à informação, mas a gente fazia trabalho em escola pública, em comunidades carentes no Rio. As meninas também não queriam subir na balança com medo e choravam porque tinham que subir na balança. Adolescentes de 14 anos de escola pública em comunidade no Rio de Janeiro. Então, assim, Perfeito. não escolhe classe, entendeu? Não escolhe classe. Exato. Não, eu estava pensando o quanto muitas vezes eu vejo, por exemplo, né, a gente tendo uma ideia, tipo assim, não, mas então uma pessoa que tem uma classe social mais baixa, ela vai ter menos tempo para comer porque ela tem que trabalhar mais. Sim e não, né? Porque eu tenho pessoas que eu atendo que classe média alta e que almoçam em 15 minutos olhando o celular. Exato. Né? Exato. Mas, claro, na verdade, o acesso, né? o preço à preço da informação. comida é diferente, né? Você consegue comprar um pacote de biscoito muito barato, né? Eu acho que, por um lado, sim, a questão da classe, dos privilégios faz muita diferença para muitas coisas, mas sim. Eu acho não, tenho certeza, assim, né? Pela minha experiência e pelo que a gente tem de dados, que é possível a gente pegar qualquer pessoa de qualquer classe e ajudar, claro, desde que ela tenha o mínimo acesso econômico e consiga de alguma forma se estruturar para poder se alimentar e comprar, obviamente, né? Não numa situação de extrema pobreza, porque daí realmente a gente tem outra influência que daí é grossa, mas mesmo uma pessoa que tem uma classe social bem mais baixa, orientar para que ela possa saber o que comprar, como comprar, o que plantar, por exemplo. Hoje a gente está falando muito sobre plantar, né? E fazer hortas em casa, assim, para as pessoas poderem ter seus próprios alimentos. Saber cortar, saber preparar, entendeu? Saber escolher. E eu acho que isso tem uma relação com a classe, sim, mas eu acho que a gente consegue passar por isso, mesmo com menos esse suporte. Certamente. Maila, certamente. Última informação, então, para a gente fechar. O que tu gostaria de dizer para esse pessoal todo lindo, maravilhoso que está nos vendo e viu agora Camila falando sobre comportamento alimentar, transtorno alimentar e comer transtornados? Queria agradecer muito a todo mundo que esteve aqui. Dica para Nutri e psicóloga. O que tu diria assim, como fechar assim, para o pessoal? O que eu diria? Se causa incômodo, procure ajuda. Sabe? Se você percebe que
cara, saiu do teu eixo, saiu da tua organização, se te gera angústia, se te gera emoções ruins, né? Porque comida faz parte da vida da gente. Comida é contexto, comida é socialização, comida é tudo isso, né? Se tá te gerando algum desconforto, procure ajuda. A gente tem muitos profissionais, né, no comportamento alimentar no Brasil, na psicologia também, né, na nutrição. Então, assim, procura ajuda se tá te desorganizando, se tá te tirando do eixo. Porque a gente sabe quando tira a gente do eixo. É que o difícil é procurar ajuda e cavucar no buraco, né? Aí é o mais complicado. Então, procure. Tem muita gente bacana trabalhando isso, né? Muita gente, tipo, nós dois aqui no comportamento, mas é muito incrível essa troca, né? É muito incrível. Exatamente. Eu quero dizer também, isso que tu falou, tá joia. Acho que, assim, primeiro, assim, que eu quero deixar para o pessoal, quem é da Nutri da Psicologia, trabalhe em conjunto. Nós, da psicologia, precisamos entender melhor sobre a nutrição, sobre quantidade, sobre qualidade, sobre números. E vocês da Nutri precisam ser um pouco psicólogas também, saber ouvir, eu não entender trabalho com afeto. Sem vocês. A gente não trabalha sem vocês. Eu falo isso, ó, várias vezes meus pacientes fazem o papelzinho com a meta. Leve para a sua terapia, leve para o seu psicólogo, porque a gente chega até certo ponto e a nossa ponte é maravilhosa, a nossa complementação de trabalho é maravilhosa. Eu não trabalho sem psicologia de jeito nenhum. Nem quero trabalhar sozinha. É muito boa essa troca que a gente faz. Não dá para trabalhar sozinho. É impossível. No comportamento alimentar é impossível. É impossível. Querido, adorei, viu? Muito obrigado. Ótimo. Beijos, bom isolamento e distanciamento aí para vocês. Para ti aí. Para vocês também. Para todos também. Obrigado, pessoal, por terem nos ouvido. Viu, querido? Semana que vem, 2 recados finais. Semana que vem a gente vai ter mais uma live sobre parentalidade e masculinidade tóxica. Então, eu te convido também para tu assistir também. Maravilhoso, com certeza. Isso. E a gente está lançando também agora um questionário. Vai ser lançado amanhã, provavelmente, ou sábado, para o pessoal da psicologia responder. E a gente está fazendo uma pesquisa online para poder pensar cursos assim da TMS, coisas nesse sentido. Então, quem quiser poder responder amanhã, a gente vai estar sorteando livros e supervisões para quem responder o questionário. E a gente bota depois no nosso site. Já deixa aqui público o meu convite para a gente fazer uma live juntos, que eu já falei que a gente tem que fazer no meu perfil, sobre o que você fala de uma forma espetacular, que todo mundo que foi aluno teu do IPGS vai concordar comigo, sobre a tua aula, sobre o caos e o controle que a gente está vivendo hoje na alimentação. Ó, já está convidado, galera. Vamos botar pressão para a gente fazer essa live. Pessoal, sigam lá. Tchau, Tá bom, querido? Beijo, pessoal. Grande beijo. Tchau, tchau.